Olá! O assunto de hoje é dos mais falados no mundo da tecnologia e com certeza já surgiu em algum momento da sua vida: a inteligência artificial. Um mercado que movimenta mais de 320 bilhões de dólares em todo o mundo. A inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia de diversas formas. Uma das mais populares são os chatbots, que são aquelas conversas automáticas que reproduzem o comportamento humano. Outra aplicação que tem se popularizado são os assistentes virtuais. Mas a inteligência artificial vai muito além disso e está em outras aplicações mais complexas, tanto nas empresas quanto na nossa vida. Por trás dessas ideias inovadoras, existem muitas tecnologias e muitas discussões sobre os limites éticos dessas ferramentas. Afinal, quais são essas linhas éticas e sociais? Até onde a tecnologia pode chegar? Para conversar sobre inteligência artificial, o futuro desta tecnologia e os desafios envolvidos, convidamos dois especialistas. A primeira é Dora Kaufmann. Ela é professora da PUC São Paulo e pesquisadora referência nos impactos éticos e sociais da inteligência artificial. O outro convidado é Alexandre Del Rey, presidente da Associação Internacional de Inteligência Artificial, a A2AI. Ele é especialista também na Numis, a plataforma de conteúdo e inovação da Febraban. Eu sou Mona Dorf e convido você a acompanhar a gente nesse podcast. Eu começo com a mesma pergunta para ambos. Qual é o principal benefício da inteligência artificial? Em outras palavras, onde ela está e onde ela realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas? Sejam bem-vindos, Dora, Alexandre. Professora Dora, pode começar a responder. Olá a todos, olá Mona, uma alegria reencontrá-la faz um tempo. Bom, primeiro assim, a inteligência artificial, como você falou no início, ela já media hoje a nossa vida, né? A vida dos brasileiros, a vida de qualquer cidadão do século XXI hoje está mediada por essa tecnologia. Não só os exemplos que você deu no início, mas praticamente todas as plataformas, os aplicativos que a gente usa no cotidiano, desde do Google, as pesquisas do Google, as redes sociais, o Netflix, em suma, o Uber, o 99, em suma, é um conjunto de aplicativos que na base, na essência do modelo de negócio dele está a inteligência artificial. E qual é o grande benefício? Assim, por que ela está disseminando dessa forma acelerada na sociedade atual? A gente pensar um pouquinho, nenhuma tecnologia ela se dissemina porque ela é incrível, porque ela é de fato muito inteligente. Ela se dissemina porque ela atende alguma necessidade da sociedade. Então, se a gente pensar como é que nós, seres humanos, e como é que instituições, empresas tomam decisão, sempre tem uma relação entre a decisão e a busca de informação, né? Quanto mais importante é uma decisão, a tendência nossa, das instituições, das empresas, é buscar mais informação. Nos últimos anos, como todos nós acompanhamos, o desenvolvimento das tecnologias digitais, e nós passamos a viver cada vez mais no ambiente digital ou intermediado por dispositivos digitais, nós estamos gerando dados, né? É o chamado Big Data. Tem uma técnica específica que ela é capaz de lidar com essa quantidade de dados, desse chamado Big Data, extrair informações dessa quantidade de dados e melhorar, né? Não necessariamente, mas tem a probabilidade de melhorar a tomada de decisão, a projeção para ser tomada de decisão. Então, se nós sempre tivemos uma relação entre a decisão e busca de informação, e hoje existe uma técnica de inteligência artificial que consegue lidar com essa quantidade de dados, né? Então, ela abre a possibilidade de ter projeções mais assertivas, consequentemente, de decisões melhores. Não necessariamente, né? Aí nós vamos ver ao longo da nossa conversa que tem uma série de questões. Nessa resposta da Dora, a gente vê que o papo vai render. Agora você responde, Alexandre. Olá, Mona, obrigado pelo convite, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, com a Dora, que é uma grande especialista. Eu, acrescentando que a Dora comentou, eu acho que assim, tem muitos motivos aí das pessoas estarem usando inteligência artificial. A gente fala de benefício do ponto de vista de valor, né? O que a inteligência artificial traz de valor para as pessoas, para as empresas, né? Eu gosto de separar 4
grandes valores. Primeiro, né, fala, pô, ela melhora a qualidade, né? Quem não usa hoje o Waze para se deslocar em grandes cidades, por quê? Porque dá uma acurácia de precisão de resposta. Fala, você vai demorar 1h30, 1h20 para chegar ao seu destino. Esse é o melhor destino. Esse é o lugar que tem menos trânsito. Então isso, quando você está falando de ter respostas, ter decisões, né, que você possa coletar o máximo de informações possíveis, como a Dora colocou, né, e trazer essa informação, uma alternativa com mais qualidade, mais a correta, você prefere fazer isso. Um outro benefício é o benefício, né, da velocidade de resposta que um sistema de inteligência artificial consegue, né? Então, a gente viu no caso do Covid, a gente conseguiu gerar uma vacina tão rapidamente. Por quê? Porque se usou muito a tecnologia de inteligência artificial para encontrar os melhores alternativas para gerar-se uma vacina. A velocidade, né, de conseguir fazer algo mais rápido é algo incrível que a gente consegue, né? Um terceiro benefício, eu gosto de salientar, é o benefício da personalização. O fato de coletar e trabalhar com muitas informações de cada pessoa, de cada empresa, gera uma capacidade única para as organizações. De cada um de nós, ele coleta dados e fala, o perfil do Alexandre é esse, vou recomendar esse tipo de filme. Ou a grandes varejistas, tem vários casos, a Amazon, Magalu, né, a Amaro, grandes casos que falam, não, vou te recomendar uma compra que tem a ver com a sua personalidade, com o seu gosto pessoal. E o quarto deles é a produtividade. Né? Quando a gente fala de produtividade, tem tecnologias como a Robotic Process Automation, que é um tipo de, vamos dizer assim, tem gente que fala que não é inteligência artificial ou é inteligência artificial, mas vamos considerar que seja. Aí você consegue tomar decisões automatizadas, dar um processo que a gente faz, né, cognição humana. Um sistema inteligente consegue fazer a mesma coisa que um humano, mas muito mais rápido, com uma produtividade maior, de conseguir repetir aquilo sem cansar, tá 24 horas por 7. É uma tecnologia, né, habilitadora. Ela serve para habilitar uma série de possibilidades em vários setores. Então, ela revoluciona a sociedade como um todo. Muito bom, Alexandre, muito bom. A Dora tem um currículo muito extenso com trabalhos nesse setor. Dora, então eu te pergunto, como é que está evoluindo a relação da sociedade com a tecnologia? E falando especificamente da inteligência artificial, que tipo de particularidade essa tecnologia tem nessa relação? Existe, na verdade, assim, a gente considera, do ponto de vista de qualquer tecnologia, talvez um termo para expressar é uma coevolução entre sociedade e tecnologia, né? A tecnologia ela vai evoluindo. Se a gente pegar vários exemplos, até as plataformas de redes sociais, qualquer tecnologia antiga ou atual, ela vai se modificando à medida que ela vai interagindo com o usuário, né? Então, é o que a gente chama isso, é sempre uma coevolução. A sociedade evolui e ela influencia a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, e o desenvolvimento da tecnologia influencia o desenvolvimento da sociedade, né? É isso que se chama coevolução. No caso da inteligência artificial, ela é uma tecnologia de propósito geral. Então, o que é uma tecnologia de propósito geral? Se a gente pensar no oposto, ela não é uma tecnologia de propósito específico, né? A gente pega, por exemplo, uma máquina de 3D, uma impressora de 3D, ela pode imprimir diversos objetos, mas ela é uma impressora de 3D. A tecnologia de inteligência artificial, ela permeia a base, ela permite todas as tecnologias. Para dar um exemplo concreto, né, as tecnologias consideradas dos últimos séculos, assim, que marcaram, o carvão, a eletricidade, a computação, né? Então, são tecnologias que elas moldam uma época, elas são consideradas tecnologias disruptivas. Então, a inteligência artificial é uma tecnologia disruptiva. Mas eu queria fazer umas observações que eu julgo importantes. Essa tecnologia que ela está permeando, uma técnica específica chamada redes neurais profundas ou deep learning, é uma técnica que ela é responsável por praticamente todas as aplicações hoje que a gente tem em inteligência artificial na economia, na sociedade. Ela é muito limitada. Eu acho que existe uma supervalorização da capacidade dessa tecnologia. Ela é muito limitada. Quando o Alexandre falou, que eu estou plenamente de acordo, as 4 contribuições, a gente tem que relativizar, porque a personalização, por exemplo, não é com um grau de assertividade
como, em geral, tem sido falado, comentado ou considerado, né? Ela, assim como, por exemplo, na Covid, eu escrevi 5 artigos no início da pandemia sobre a relação entre a inteligência artificial e a Covid. E depois eu escrevi um artigo já esse ano relativizando, porque, de fato, a expectativa inicial é que a inteligência artificial fosse ser a grande protagonista do combate à pandemia. Mas ela não foi. Por quê? E nesse caso específico, o que foi que mudou? É a questão da base de dados, né? Essa técnica que eu mencionei, que é uma técnica empírica, o que é uma técnica empírica? Que ela não tem uma teoria, você aplica para resolver uma determinada tarefa e o resultado é ok. O que é um resultado ok? Que é melhor do que outras alternativas que você tenha. Mas essa técnica, a lógica dela, ela identifica padrões em grandes conjuntos de dados. A pré-condição para ela ter resultados confiáveis, resultados bons resultados, tem a ver com a base de dados, né? Então, essa primeira, tem várias barreiras ao longo de todo o processo, tem várias questões que comprometem a eficácia do resultado final. Ela continua sendo super importante, foi super importante no desenvolvimento das vacinas, mas não com um protagonismo que era a expectativa inicial. Toda a utilização, o uso da inteligência artificial hoje, ela é positiva, porque ela é melhor do que qualquer outra alternativa que a gente tenha para fazer previsões sobre as mais variadas tarefas. Mas ela não é também com esse grau de assertividade que a gente tende a achar. Alexandre, recentemente você publicou artigos na Numis, né? Um artigo onde você fala de uma nova fase da inteligência artificial e até diz que somos, enfim, telepatas. Você poderia comentar um pouco mais sobre essa sua visão? A gente realmente chegou nesse estágio? Foi uma brincadeira na hora que eu coloco, enfim, telepatas. Assim, nós estamos trabalhando, avançando a passos largos com essa tecnologia que é realmente muito habilitadora, né? E uma das coisas que essa tecnologia tem permitido, né, tem uma empresa chamada Neuralink, que é uma empresa que foi criada entre os sócios, um deles é o Elon Musk, que é um dos grandes visionários que nós temos no mundo atual, né? E nessa empresa há uma preocupação de desenvolver uma aplicação comercial, porque já existia pesquisas que faziam pesquisas acadêmicas que faziam coisas da mesma magnitude, né? Mas do ponto de vista comercial, é a primeira empresa que está fazendo o quê? Criando um chip, né? Para poder fazer, num primeiro momento, a leitura de dados, né, cerebrais, ondas cerebrais, né? Para que com isso a gente possa comandar, né? Poder decidir e passar informação sem precisar usar as nossas mãos ou a nossa boca, né? Nós falamos, escrevemos, ou outros tipos de comunicação. Então, o que a gente chama de telepatia, de conseguir comunicar com a própria mente, né? Essa tecnologia, né? Que a Dora comentou, do Deep Learning, né? A aprendizagem profunda, né? Que é um dos tipos de usa a estatística, usa a matemática profunda aí, nesse caso, matemática bem elaborada, com um grau de complexidade muito interessante. Ela consegue já hoje fazer leituras de coisas que estão passando na nossa cabeça e conseguir capturar o que aquilo significa. Em abril desse ano, teve um vídeo muito polêmico, que foi próximo de quando eu escrevi o artigo, falando, né, de um macaco Rhesus, né, que estava com um chip implementado e ele estava jogando o videogame Pong, que é um videogame lá do telejogo ainda, e ele estava jogando esse videogame sem joystick, sem nenhum outro aparelho. Ele estava jogando apenas com a força de pensamento, controlando lá as raquetes. Tem um amigo meu, que é pesquisador aqui no Brasil, o Alessandro Faria, que é um grande nome aí de tecnologia brasileiro, que faz a mesma coisa, né? Controla drones, ou liga ou desliga, ou muda de canal da televisão dele, usando esses tipos de sensores que capturam, compreendem o que a gente está, vamos dizer assim, pensando ainda a grosso modo, né? Por isso que eu falo que
quando fala de telepatia, a gente consegue já fazer leituras diretas, né? E eu acho que essa tecnologia, do jeito que está avançando, né, eu entendo o que a Dora está comentando, e eu, de certa maneira, eu concordo, falo, existe gente que acha que é uma coisa mágica, né? Vai falar, vai resolver todos os problemas. Isso está baseado em dados, está baseado em matemática, está baseado em estatística. Se os dados são ruins, eu diria, Mona, que nós estamos aí, quando falo de telepatia, eu acho que nós, em breve, no futuro próximo, nós vamos conseguir capturar informações do nosso cérebro sem precisar escrever, trazê-la para fora, através de coisas que estão conectadas no nosso cérebro, ou até externo, né? Com capacetes, né? que leem essas mensagens externamente. E que medo! Que medo! E a gente vai ter coisas incríveis acontecendo também, tá? Então tem um lado místico, falar, será que vai acontecer mágica? Mágica não vai acontecer, mas que essa tecnologia ainda vai surpreender a gente algumas vezes, Mona, eu acho que vai. Mona, posso fazer um rápido comentário sobre a pergunta que você fez para o Alexandre? A inserção desse mundo da inteligência artificial do Alexandre e minha é distinta, né? Eu sou uma professora da universidade e eu tenho um rigor, eu busco, assim, não é que o Alexandre não tenha, não estou me expressando mal, claro que ele tem um rigor científico, mas eu, por exemplo, essa questão da conexão entre cérebros é um estudo que está muito embrionário ainda, mesmo na neurologia. O que a gente tem hoje na conexão com os cérebros é assim, alguns cérebros ligados conseguem já alguns sinais que foram provocados num cérebro detectar, através de aparelhos, que outros cérebros receberam aqueles sinais, mas é muito embrionário. É isso que eu falo, assim, da supervalorização da inteligência artificial. Nós estamos ainda muito longe de a gente conseguir se comunicar através do cérebro, só do pensamento, né? Eu acho que estamos muito distante e ainda tem um longo caminho e ainda muitas dúvidas se e quando nós chegaremos lá. Legal. Dora, entrando agora mais fundo nas questões éticas do desenvolvimento da inteligência artificial, quais são os cuidados do seu ponto de vista? 2 pontos na minha resposta. Quando nós estamos discutindo questões éticas da inteligência artificial, eu acho que, na verdade, nós estamos rediscutindo as questões éticas da sociedade, né? A inteligência artificial, essa técnica que eu me referi antes, ela não tem, eu não gosto da associação, eu fico um pouco desconfortável a associação do termo autonomia para essa técnica, né? Todo o percurso dela, desde a elaboração até o treinamento, até a verificação, até o uso, ela é uma relação com o humano, né? É o humano que vai determinando cada uma dessas etapas. Então, a ética, ela é a ética da sociedade, é a ética do humano. Quem está, por exemplo, desenvolvendo um sistema de inteligência artificial, um modelo de inteligência artificial, a pessoa, a equipe, vai agregar, por exemplo, na partida, as suas questões éticas, ou não vai incorporar as suas questões éticas. A ética, ela tem que ser pensada, na minha visão, depende da finalidade do modelo. Uma questão é a ética no Netflix, outra questão é a ética no procedimento de saúde, né? São questões diferentes. Cada finalidade, cada aplicação da inteligência artificial tem as suas questões éticas envolvidas, né? Então, se a gente fala, já que a gente está na FEBRABAN, hoje os bancos eles usam fortemente inteligência artificial, tanto os bancos constituídos, os bancos tradicionais, quanto os novos modelos de negócio. E cada uma das utilizações no mercado financeiro, por exemplo, tem questões éticas envolvidas, que cabe ao Banco Central legislar e fiscalizar, como ele faz com todos os produtos, em todo o ambiente do mercado bancário e mercado financeiro, o que não está acontecendo. Entendi. Mas ainda nesse tópico que a Dora comentou, Alexandre, como é que as empresas têm lidado atualmente, né, com esses desafios, essa questão ética? Quais são as preocupações do lado empresarial? É uma tecnologia que cria uma disrupção na maneira que nós estamos acostumados a pensar. Então, eu entendo quando a Dora fala de uma supervalorização, eu vejo assim, de um olhar, vou comentar assim, a minha perspectiva é que o futuro acontece de maneira diferente, né? Todo o planeta está vivendo a mesma coisa. Nós temos
gente indo para fora do planeta, e tem empresas aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que ainda está na segunda revolução industrial, né? Então, pensando nisso, que as coisas vão acontecendo, hoje nós temos uma tecnologia que permite fazer coisas assim muito disruptivas para o que a gente está acostumado a ver. Nós temos, por exemplo, a questão do carro autônomo. O carro autônomo, ele dirige boa parte dos percursos em alguns lugares com mais facilidade. Outros aqui, por exemplo, se tentar numa comunidade aqui no Brasil, ia ter muita dificuldade, porque nós, humanos, já temos dificuldade de dirigir, mas ele dirige bem. E as questões éticas, vamos dizer assim, que a gente pode colocar num algoritmo que toma decisões sozinho, é que fala, olha, mas como que eu gostaria que ele tomasse essas decisões? Quais são princípios que eu, humano, quando tomo decisão, sigo? E quais são princípios que eu gostaria que esse algoritmo, ao tomar decisão, também siga? O carro, ele num acidente inevitável, que escolha que eu faria, do ponto de vista ético? Acidente inevitável. Tem pesquisas que falaram que nós, humanos, preferimos nos preservar do que preservar o pedestre. Essa é uma ética humana que todo mundo aceita, de certa maneira. É a sociedade que nós vivemos. E falar, se a gente for passar em cima de um humano ou em cima de um animal, de um gatinho, por exemplo, nós humanos achamos que a vida do ponto de vista ético, nós acreditamos, de moral, nós acreditamos que a vida de um humano vale mais que a vida de um felino. Nós acreditamos nisso. Eu vou ter que programar um veículo autônomo, se eu quiser que ele respeite esses princípios ideológicos, éticos que nós temos, da maneira comum. Então, da mesma forma que eu imagino. Então, a gente acha, por exemplo, que a gente deve respeitar as questões de etnia, de gênero. Eu tenho que colocar que o meu algoritmo e que minha base de dados esteja respeitando esses princípios. Quando eu esqueço disso ou não me atento a isso, eu posso criar um algoritmo que foi pensado e não se preocupou com isso. Então ele vai olhar para aqueles dados de uma maneira, ou considerando problemas históricos, ou problemas que nós humanos já temos de vieses e coisas do gênero. Então as empresas precisam, primeiro, entender sobre essa tecnologia. Segundo, ter pessoas que considerem questões éticas, questões morais, ao desenhar esse algoritmo. Quando eu começo a usar algoritmos para começar a decidir sobre a saúde de alguém, ou sobre um crédito bancário, um crédito financeiro para alguém, e um algoritmo faz isso em 90% ou 100% do processo, qual é o impacto que isso traz na vida das pessoas? Na recomendação de um filme, o impacto é assistir um filme ruim, tudo bem. De ter ou não um crédito bancário pode ter um impacto já significativo. E no caso de uma saúde, que você vai falar que a pessoa não tem câncer, ele tem, ou falar que a pessoa tem câncer e não tem, toma um tratamento super invasivo e não precisava. Então, eu acho que quando a gente fala de ética e algoritmo, estamos falando de uma ferramenta que pode decidir por nós. Ela vai decidir sobre que princípios. Então, essas são questões fundamentais, porque tem hora que a gente pode se arrepender como sociedade por ter criado sistemas que decidem ou que influenciam a decisão de outras pessoas, né? De uma maneira que a gente não queria, que a gente acha que é inadequado, ou que no final das contas alguém vai perceber que teve abuso, como foi o caso de privacidade, falou, a Lei Geral de Proteção de Dados vem para proteger, teve abusos sobre quanto que eu estava invadindo as informações pessoais de outras pessoas. Tem gente que não queria e estava sendo exposta. Então, acho que essa é a lógica, Mona, que eu queria trazer aqui para vocês. A gente tem que olhar, as empresas precisam olhar para isso. Por quê? Porque isso pode impactar o negócio delas, pode impactar o negócio dos clientes dela e pode impactar a sociedade como um todo. Gente, uma das preocupações das pessoas é de perder o emprego para os robôs. Isso realmente pode acontecer? Que tipo de emprego vai ser tomado pelas máquinas? E como é que a sociedade deve se preparar? Começo ouvindo a Dora, depois o Alexandre. O que acontece com a inteligência artificial? Ela está acelerando o processo que a gente já vinha, que é a automação. Hoje é muito difícil, assim, os grandes especialistas no mundo, os grandes centros de pesquisa que estão focados na questão do impacto no trabalho, é muito difícil separar os efeitos da automação programada, como eu disse que já vinha acontecendo, com a automação inteligente. O que ela acrescenta? Mas, de fato, ela aumenta, né? Ela torna mais intenso
esse processo de automação. Por quê? Porque ela abrange a chamada automação inteligente, com inteligência artificial, ela abrange funções cognitivas. Né? Então, ela substitui as máquinas inteligentes, ela substitui, que você chamou de robôs, mas em geral são sistemas, né, que podem ter a configuração de um robô ou não, ela substitui um conjunto maior de funções do que só a automação programada. Né? Então, esse, na minha opinião, é o mais importante ou mais negativo impacto do ponto de vista social, porque não é só o deslocamento do trabalhador, o que significa desemprego, né? Mas existem outros impactos, por exemplo, tem impacto na renda, no salário, né? Porque se você tem uma automação de muitas funções, as funções remanescentes, a tendência, isso está acontecendo já, é ter uma remuneração menor, porque tem mais gente disputando essas funções remanescentes. Outra questão muito importante e muito séria é a questão da requalificação, né? Porque as novas funções